Olá pessoal, vamos para a aula 117. Continuando então aí o revisando o conteúdo de um movimento circular uniforme, vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 diz assim: um carro de Fórmula 1 percorre um trecho semicircular de uma pista de corrida em 20 segundos, mantendo a velocidade escalar constante de 108 km por hora. Então, tá aqui uma pista semicircular, tá? Metade de um círculo. A velocidade é de 108 km por hora, tá? E ele diz que ele percorre essa pista semicircular num intervalo de tempo de quanto? De 20 segundos, tá? E agora vai começar a fazer algumas perguntas. Qual o comprimento do trecho percorrido? Bom, se eu tenho a velocidade e o tempo, tá? Um movimento uniforme. Então, vamos lá. Item A. Qual é o comprimento desse trecho? É a velocidade vezes o tempo. O detalhe é que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em segundos. Como é que nós fizemos essa transformação mesmo? Como fizemos? Divide por 3,6. Então, divide por 3,6. Vou achar 30 metros por segundo, certo? Então a distância desse arco aqui, tá, de uma semicircunferência, será velocidade 30 metros por segundo vezes 20 segundos, tá ali 30 vezes 20, vou achar quanto? 600 metros. Então está aí a distância. Agora ele quer saber o raio desse trecho semicircular. Bom, como é que se calcula o raio de uma circunferência inteira? 2πr. Então, para saber o tamanho, a distância de meia, é a metade de 2πr, ou seja, π vezes r. Então, como essa distância, eu acabei de calcular, vi que é 600 metros, e o π eu vou aproximar para 3, então 600 metros dividido por 3, eu vou ter o raio aproximadamente 200 metros. Está aí o item B. Item C, o módulo da aceleração desse carro. Como foi um movimento uniforme, ele não tem aceleração tangencial, a única que ele tem é a centrípeta. Então a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado pelo raio. Eu tenho a velocidade 30 e eu tenho o raio que é 200. Então vamos lá. Velocidade 30 ao quadrado sobre o raio que é 200. 30 ao quadrado dá 900 por 2, está ali. 2 zeros corta com 2 zeros, tudo no sistema internacional. A centrípeta dará 4,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Uma questão praticamente apenas de cálculo, conta, sem muito raciocínio físico. Tá? Então vamos para o número 10. Federal da Paraíba. Também um carro de Fórmula 1 percorre uma pista circular agora. Então, questão número 10 é uma pista circular de raio 50 metros. Se o raio é 50 metros, aí ele diz que com velocidade escalar de 180 quilômetros por hora. O que nós vamos fazer com esses 180 km por hora? Tá? Porque depois ele pede ainda para comparar com a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Já leio toda a questão, tá? Mas ó, já sei que eu tenho que dividir por 3,6, faça a divisão aí, tá? A gente não vai perder tempo com essa parte matemática, mas tu tem que saber o que está sendo feito. Isso aqui dá 50 metros por segundo, fechou? Aí ele pede assim, determine quantas vezes, depois de ter dado o raio e a velocidade, determina quantas vezes a aceleração do carro é maior que a aceleração da gravidade g. Considere g igual a 10 metros. Então ele quer comparar a resposta da aceleração com o quê? Com a aceleração g da gravidade. Que aceleração esse carro tem? A centrípeta. Então, v ao quadrado sobre r. V é 50 metros por segundo. 50 ao quadrado pelo raio que é 50. Nota que o 50 do denominador pode ser cortado ao quadrado, porque 50 ao quadrado é 50 vezes 50.
Por isso que a aceleração centrípeta valerá quanto? 50 metros por segundo ao quadrado. E 50 metros por segundo ao quadrado, comparado com G, é 5 vezes 10. Ou seja, 5G. 5 vezes G. Resposta 5 vezes. 5G é essa aceleração desse carro. Vamos para o número 11. Bem interessante a número 11. A número 11 diz assim, ó. Diz assim. Federal de São Carlos, São Paulo, tá? Em música, 1/8 de escalas, denominada temperada, constitui um grupo distinto de 12 sons, cada um correspondendo a uma frequência de vibração. Bom, aí pessoal, eu não vou colocar aqui a tabela, tá? Quem tem o livro pode acompanhar, ou pega aí na internet, vai ver que vai encontrar essa questão facilzinha. Federal de São Carlos. Tem uma tabela, ok? Com várias notas musicais e uma frequência do som, tá? Então, se tu souber a frequência do som, tu sabe a nota musical. Esse é o detalhe. Numa marcenaria, uma serra, tá? Serrar madeira, né? Uma serra circular, enquanto executa o corte de uma prancha de madeira, gira com frequência de 4.500 RPM. Então a frequência da serra é 4.500 RPM. Tá? Além do ruído do motor da máquina e do ruído produzido pelos modos de vibração do disco, o golpe frenético de cada um dos 20 dentes presentes no disco da serra sobre a madeira produz um som característico dessa ferramenta. Então tem um som saindo pela batida dos dentes na madeira. O som produzido pelos golpes sequenciados dos dentes da serra em funcionamento produz junto à madeira que vibra um som próximo a qual nota musical. Então pela tabela tu vai saber qual a nota musical. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma serra, e essa serra, ela tem uns dentes aqui, ó. Ela tem 20 dentes. Não vou desenhar os 20 dentes, tá? Mas esses dentes batem na madeira e fazem a madeira vibrar e emitir um som. Ele quer saber que som é esse. Bom, eu sei, e os sons dados ali, ó, nas notas musicais são em Hertz, tá? Frequência em Hertz. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a frequência de rotação dessa roda aqui. Então essa frequência vai dar 4.500 rotações por minuto. Minuto é o quê? Em segundos? 60 segundos. Simplifica 0 com 0, tá? E 450 dividido por 6 dá 75 Hz. Nota, 75 Hz é a frequência de quem? De giro da roda, aqui ó, do giro da roda. Mas não é a frequência de batidas na madeira, porque em cada uma volta 20 dentes vão bater. Então a frequência do som na madeira, de batidas que a serra tem na madeira, é 20 dentes vezes 75. 20 vezes 75. 2 vezes 75 dá 150. Então a frequência do som é de 1.500 Hz. Então uma coisa é a frequência de rotação da serra. Outra coisa é a frequência de batidas na madeira, que é o que vai fazer ela vibrar. 1.500 Hz. Legal a questão, né? Muito interessante essa questão aí. Daí eu olho na tabela e o som que está mais próximo, ó, um som próximo à nota musical. Próximo. Eu tenho 1480 e 1568. O mais próximo, 1480, que vai dar a nota Fá sustenido. Tá? Esse joguinho da velha se chama Fá sustenido. Mesmo que não soubesse, era comparar na tabela. Tem valores de 1047 a 1976. Então, quando a serra está funcionando, ela vai dar um Fá ali. Tá? Um Fá sustenido. Beleza? Então está aí, muito bonita a questão. Vamos para a questão de número 12, então, número 12. Legal que a gente relaciona também com a acústica, né? O som emitido ali pela batida dos dentes da serra na madeira, muito legal, né?
Questão número 12 também interessante. Eu tenho uma bicicleta, uma questão do Enem, tá? Tem o desenho da bicicleta, eu não vou fazer todo o desenho da bicicleta na número 12. Mas eu vou colocar aqui ó, a coroa, a parte da frente, coroa dianteira, a coroa traseira, tá? E aqui ó, ligada à coroa traseira, a roda traseira, tá? Roda traseira. Ele diz o seguinte: as bicicletas possuem uma corrente que liga a coroa dentada dianteira, com a coroa traseira. Tá? Movimentada pelos pedais, há uma coroa localizada no eixo traseiro, como mostra a figura. Então ele mostra uma figura, coroa dianteira e traseira. O número de voltas dada pela traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo das coroas. Em qual das opções abaixo, a roda traseira dá maior número de voltas pedaladas. Então ele mostra 5 bicicletinhas, não vou desenhar aqui, tá? Só vou te mostrar as alternativas depois que eu fizer uma análise, tá? Mas são 5 alternativas. Tá, vamos colocar aqui as alternativas. É uma coroa assim e uma pequenininha, ligadas pela correia, tá? Aí alternativa B é uma coroa do mesmo tamanho que a anterior, só que aqui ó, aumenta um pouquinho. Essa aqui é menor do que essa, na alternativa B. Tá? Aí na C são coroas do mesmo tamanho. A da frente e a de trás tem o mesmo tamanho. Na D é o contrário. Na frente é pequena e atrás é grande. E depois na E são duas pequenininhas. São duas pequenininhas. Ele quer saber qual é a opção que dá o maior número de voltas por pedalada na roda. Eu quero lembrá-los que entre a coroa traseira e a roda nós temos um sistema de disco, porque os pontos giram ao redor do mesmo centro. Lembra então aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de ponto 1, de ponto 2 e de ponto 3 aqui da coroa dianteira, ponto 3. Ele quer maximizar a frequência no ponto 1. Só que eu quero lembrá-los que a frequência no ponto 1 é exatamente igual à frequência no ponto 2. É uma questão de disco. Então se eu quero deixar o máximo de frequência em 1, eu tenho que deixar o máximo de frequência em 2. Como eu faço isso? Bom, nós temos que lembrar que entre 2 e 3 temos um sistema de correia, que é o sistema que as periferias andam juntas. Isso significa que V2 é igual a V3. A velocidade linear das periferias 2 e 3 são iguais. Lembra como calcular a velocidade linear em termos de frequência? 2πr F. Essas expressões matemáticas elas têm que estar assim, ó. Precisa, já larga, tá? Tem que estar bem memorizada. Então, 2πr2F2 é igual a 2πr3F3, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Corta 2π com 2π, e aí eu vou ter o seguinte, R2 vezes F2 é igual a R3 vezes F3. Tá? Nota, então a frequência da 2 será o quê? Será R3 por R2 vezes F3. O que eu fiz? Peguei o R2, estava multiplicando para ser dividido. Então, se eu quero que esse número seja grande, esse fator multiplicativo, primeiro, tem que ser maior que 1. R3 por R2 tem que ser maior que 1. Porque eu quero que esse número, porque eu quero que F2 seja maior que F3. Então eu tenho que multiplicar por um número maior que 1. Então por isso que aqui, ó, olha só, eu quero que R3 seja maior que R1. Então por isso que essa opção aqui não serve, essa opção aqui não serve, essa opção aqui não serve. Porque essas três opções aqui, ó, C, os raios são iguais, as frequências são iguais. Aqui, o raio 2 é o quê? Bom, o próprio desenho da bicicleta em cima já mostra que esse cara aqui é maior que esse. Então, por lógica, o aluno já poderia pensar, né?
mas também ele botou uma condição, né? Quem sabe não seria uma outra condição, ele disse que queria o maior número de voltas, né? Mas ela está aqui, a bicicleta já é construída para ter o maior número de voltas. Essa situação aqui, tu ia pedalar um monte aqui e a bicicleta não ia andar, entende? Agora, eu tenho duas opções, a A ou a B. Se eu quero, eu já sei que o R3 tem que ser maior que o R2. Mas agora, eu opto por B ou por A? Quanto maior, nota que na figura esse raio é igual a esse. Quanto maior a diferença, quanto menor o R2, maior é a razão R3 por R2. Isso significa que eu vou optar pela alternativa A. Por quê? Quanto menor R2, maior vai dar esse número aqui. Lembra? Quanto menor o denominador, mais sobra. Tá? Maior é o R3 por R2. Então o que vai acontecer? Uma coisa é eu dividir por 5, outra coisa é eu dividir por 2. Quanto menor aqui, maior a razão. Então por isso que eu opto aqui pela alternativa A. Interessante, né? Agora, na questão 13, o que é pedido na 13? Na 13 é pedido para que o aluno faça o cálculo agora, utilizando ainda a questão do Enem aí, tá? Vamos fazer o cálculo para saber o seguinte: quando se dá uma pedalada, tá? Então, uma pedalada na bicicleta a seguir, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa. Qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabemos que o perímetro de um círculo de raio R é igual a 2πr, considere π aproximadamente 3. Bom, o que é feito aqui? Ele me dá os diâmetros, ele me dá esse diâmetro aqui que é 30 centímetros, ele me dá esse diâmetro aqui, então agora na questão número 3 já mudou, já me deu outros dados. Ele me dá aqui que é 10 centímetros e ele me dá aqui ó, o diâmetro da roda que é 80 centímetros. Então ele me deu as medidas dos raios da roda de bicicleta, tá? E ele quer saber quanto vai andar agora quando ele dá uma volta aqui. Uma volta aqui. Bom, nós podemos saber o seguinte. Agora eu tenho a razão dos raios. Nota aqui, raio 1, questão número 13. Então eu dou uma pedalada aqui, quanto que roda lá? Porque o quanto que roda lá é o quanto que a bicicleta vai andar. Porque isso aqui é que está encostado no chão, né? Então notem que o raio 1 é de 40 centímetros. O raio 2 é de 5 centímetros. O raio 3 é de 15 centímetros. Tá? Eu sei que a frequência aqui não é a mesma que aqui. Não é a mesma que a frequência 2. E aqui está a relação da frequência. Ó. F2 é igual a R3 por R2 vezes F3. Então a pergunta é, olha só, quanto será a frequência 2 dessa pequenininha em relação a 3 se a relação dos raios está aqui? Então, 15 centímetros sobre 5 centímetros vezes F3. A conclusão, então, que a frequência da 2, ó, 15 por 3, desculpa, 15 por 5 dá 3 F3. Então, a conclusão é que quando aqui dá uma volta, ele disse isso, se aqui dá uma volta, a pergunta é, quantas voltas dará a 2? Se a 3 dá uma volta, a 2 dará, olha lá, ó, a frequência da 2 é 3 vezes maior, 3 voltas. Então, enquanto que tu dá uma pedalada, a coroazinha dá 3 voltas. Dá uma volta aqui, 3 voltas atrás, tá? Agora, a frequência da 2 é a mesma da 1, então a 1 também dará 3 voltas, porque entre 1 e 2 tem um sistema de disco, 3 voltas também para grande, ó, elas giram ao redor do mesmo centro. Então, a pergunta é a seguinte, ó, se eu sei aqui o raio dessa grande, é só ver o seguinte, vamos calcular a distância percorrida para uma volta aqui
e multiplico por 3 voltas. Tá? Como é que eu faço isso? Eu sei que uma volta da grande, ó, como é que eu faço uma volta da grande? Eu vou chamar de D3. Não, D1. D1. 1 é essa grande aqui. D1 é 2 vezes π vezes R. Mas isso para uma volta. 2π vezes R. Tá? Isso aqui para uma volta. Se eu quiser para 3 voltas da grande, então a distância 1' será 3 vezes 2 vezes π vezes o raio da grande, né? Quero saber quanto que a grande anda. Então a distância andada pela roda grande é 3 vezes 2 vezes 3 vezes raio da grande, ó, vou passar 0,4 metros. Nota que essa questão caiu no Enem, então o Enem também cai cálculo, né? Então nós temos aí a resposta dessa questão aqui, vezes 0,4. Então, 3 vezes 3, 9, tá? Até dá para fazer assim, ó, 3 vezes 4, 1,2. 1,2 vezes 2, 2,4. 2,4 vezes 3 dá 7,2 metros, tá? Então, fazendo a conta aí, questão número 13, C de Canadá. C de Canadá para número 13, tá? Agora vamos lá para 14. Então, o Enem fechou, era sair da bicicleta, tá? Então, ele pediu um cálculo da distância andada aqui, quando aqui dá uma volta, lá dá 3, então 3 vezes 2πr. Foi só isso que eu fiz. Questão 14. FUVEST São Paulo. Então a questão 14 diz assim. A questão 14 diz assim. Num toca-fitas, a meninada aí eu acho que de repente nunca viu o que é uma fita cassete. Essa questão é em homenagem aos mais antigos como eu, que usou muito na sua vida uma fita cassete. Tá? Uma fita cassete tinha era uma fita magnética, né? Hoje em dia é tudo MP3, P4, sei lá eu o que, né? Esses iPod, não sei que número, mas antigamente nós tínhamos um rolo de fita aqui, e aí ela passava aqui por um cabeçote, e aqui tinha um rolinho que puxava. Então é sobre isso. A figura. Vou botar aqui um esquema da figura, da fita cassete. No teu livro Vereda Digital tá mais bonitinho. Daí tá escrito assim, FUVEST São Paulo. Num toca-fita, a fita F do cassete passa em frente à cabeça de leitura C, com uma velocidade constante de 4,8 centímetros por segundo. 4,8 centímetros por segundo é a velocidade dessa fita. O diâmetro do núcleo dos carretéis, diâmetro, cuida muito, tem gente que erra as questões porque acha que isso aqui que foi dado é o raio, o diâmetro, vale 2 centímetros. Com a fita completamente enrolada dos carretéis, o diâmetro externo do rolo vale 5 centímetros. Então o diâmetro do rolo vale 5 centímetros. Está fora de escala, né? Isso aqui é 2, isso aqui não pode ser 5. A figura abaixo representa a situação em que a fita começa a se desenrolar no carretel A. O carretel A é esse. E se enrola no núcleo do carretel B, que é o pequenininho. Enquanto a fita é totalmente transferida de A para B, o número de rotações completas em RPS do carretel A. Tá? Então ele quer saber qual é a frequência no carretel A. Frequência no carretel A. É isso que ele quer saber. Tá? Então, ela varia de quanto até quanto. Na verdade, o que é feito aqui nessa questão de número 14? Tu tem que calcular 2 vezes a frequência. Tu calcula primeiro a frequência. Porque o que acontece? Esse carretel aqui ele vai diminuindo e esse vai aumentando. Tá? Então ele quer saber quanto é que é a variação de frequência. Então primeiro ele está grandão, porque tem uma fita enrolada, e depois ele vai diminuindo, certo? Até ficar com 2 centímetros de diâmetro. Começa com 5 centímetros e termina com 1 centímetro. Se inverte a situação, né?
Começa com 5 centímetros de diâmetro e termina com 2 centímetros de diâmetro. Tá? Então, o raio inicial do A é, ó, se o diâmetro era 5, o raio inicial é 2,5 centímetros. E o raio final será, porque vai se inverter a situação, vai ficar com 2, porque está enrolando aqui e desenrolando aqui. Ele quer saber só para o A. Então a situação final é com 2 centímetros, ou seja, raio de 1 centímetro. Então eu tenho que fazer 2 vezes o cálculo aqui. Só que frequência, ó, lembra? Velocidade linear, essa daqui, em relação à frequência, como é que se calcula? 2πrf. Então a frequência, ó, passando 2πr para o outro lado, vai ficar velocidade, que é constante, que é sempre 4,8, sobre 2πr. É essa conta que deve ser feita. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com o raio inicial. Então a frequência A inicial será 4,8 dividido por quanto? 2πr. 2 vezes 3 vezes o raio inicial, que é 2,5. Nota que como eu deixei a velocidade em centímetro e o raio em centímetro e centímetro corta e vai sobrar por segundo, que é hertz. Tá? Sobrar a unidade de segundos aqui. Então aí a unidade ela acaba, não precisa mudar. Em cima centímetro e embaixo centímetro. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? 2 vezes 2,5 dá 5. Né? Então aqui, ó, quanto é que vai dar isso aqui mais ou menos a frequência inicial de A? 4,8 por 3 dá quanto? Dá, deixa eu ver, 4... Porque se fosse 48 dividido por 3, isso dá quanto? 48 por 3, ó, isso aqui dá exato. Ó, dá 3, dá 1, dá 18, dá 16, tá? Então isso aqui dá 1,6. E aqui embaixo vai dar 1,6 dividido por 5. Dividir por 5 é dividir por 10 e multiplicar por 2. Então isso aqui vai dar 0,16, 0,32 Hz. Rotação por segundo. Tá? Então a primeira frequência é 0,32. Ó, já matou a questão. Varia de 0,32 a quanto? Tá? Então já dá a alternativa A. Ok, mas vamos fazer a outra. A frequência de A final é velocidade por 2πr. Então a velocidade 4,8 centímetros dividido por 2 vezes 3 vezes o raio final, que é 1. Então vai dar, isso aqui eu já sei que é quanto? 1,6 por 2 vai dar 0,8 Hz. Está ali a resposta, fechou, direitinho. Ó. Varia, ele disse que era RPS, lembrando que Hertz é a mesma coisa que RPS, rotação por segundo, tranquilo? Então fechou ali a questão de número 14. Vamos para a 15. Alternativa A, então, fechou. Tá? Quem tem o livro acompanha aí, então, alternativa A. Já tinha essa questão aí, não é? Todo mundo não consegue fazer assim de barbada, né? 15. FUVEST São Paulo. Diz assim: 2 polias de raio A e raio B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura. Então, questão número 15. Eu tenho aqui um disco, aqui outro disco, estão ligados por uma correia. Esse aqui o raio é A, esse aqui o raio é B, certo? E tem um ponto P aqui na correia. A polia maior de raio A gira em torno do seu eixo levando um tempo tesão. Então essa daqui leva um tempo tesão para completar uma volta. Supondo que não haja deslizamento entre as polias, calcule. Olhem só. Ele diz que o período dessa aqui é tesão. Ele quer saber quanto é a velocidade do ponto P da correia. Bom, como é que se calcula a velocidade linear? 2πr pelo período. Como eu tenho o período dessa que é tesão, eu tenho que usar as coisas que eles me deram. Tá? Eu sei que essa aqui demora um período tesão para dar uma volta. A velocidade dessa periferia, então vou calcular como? Velocidade do ponto P.
2πa, que é o raio que eu tenho, sobre o período que ele me deu. Aqui, velocidade da periferia, 2πa sobre o período. Tá? Agora, ele me pergunta também, o tempo tzinho que a polia menor leva para dar uma volta completa. Então ele quer saber o tempo tzinho. Notem que, como é um sistema de correias, a velocidade linear aqui é a mesma que aqui. Eu tenho que saber isso? Tenho que saber isso. Então, quanto é a velocidade linear dessa pequena? Velocidade linear. A velocidade linear da pequena, tá? Que é a mesma em toda a correia, nessa periferia e nessa, eu calculo com 2π raio dessa daqui pelo período da raio da B pelo período da B. Só que a velocidade aqui nessa periferia, eu já sei quanto é que é. É 2πa por tesão. Aqui igual 2π raio B, ele chamou de Bzinho, sobre o período de B, ele chamou de Tzinho, T minúsculo, que é o que ele quer descobrir. Então eu venho aqui, corto 2π com 2π. Esse Tzinho que está no denominador passa multiplicando, vai ficar assim. Vou recolocar aqui. A vezes Tzinho sobre Tzão é igual a B. Então eu tenho que isolar Tzinho. O Tzão do denominador passa multiplicando. Então A vezes Tzinho é igual a B vezes Tzão. E o Tzinho então é B vezes Tzão. Ó, o A que multiplica no numerador passa ao denominador. Está lá o período Tzinho da roda menor. Tá? B sobre A vezes Tzão. E a última questão da Unicamp São Paulo diz assim, olha que interessante a questão da Unicamp. Essa é legal, com engrenagens, tá? Eu tenho aqui, eu tenho uma engrenagem A que gira no sentido horário. Uma engrenagem maior B, opa, o desenho ficou horrível. Uma engrenagem maior B que está aqui. E uma pequenininha C que está aqui. Ele fala assim, considere as 3 engrenagens acopladas simbolizadas na figura. A engrenagem A tem 50 dentes. 50 dentes, tá? 50 dentes. E gira no sentido horário, como mostra a figura. Então essa aqui está girando no sentido horário. Com uma velocidade angular de 100 RPM. Então a velocidade angular, nota que essa velocidade angular em RPM, na verdade é a frequência, né? A frequência da A é 100 RPM. Ah, mas como é que eu vou saber que isso aqui Lembra que fisicamente, frequência e velocidade angular, fisicamente é a mesma coisa, tá? Colocado em RPM é uma frequência. Se estivesse em radiano por minuto ou radiano por segundo, aí seria na unidade de velocidade angular. É a mesma coisa que eu te falar assim, ó. Fisicamente, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Fisicamente é a mesma coisa. Mas nota que ao mudar a unidade, né, mudou o número. Então, fisicamente, velocidade angular e frequência, fisicamente é a mesma coisa. Não é um erro dizer que a velocidade angular é 100 RPM, tá? E a engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20. Então, a B tem 100 dentes. Ela tem uns dentes aqui que eu não estou desenhando, tá, pessoal? São muitos dentes. Como é que eu vou desenhar aqui 100 dentes? Quem tem a figura, olha aí. 100 dentes. E aqui a pequena tem 20 dentes. Foi isso que ele falou para nós, tá? Aí ele quer saber o seguinte, qual é o sentido de rotação da engrenagem C? Nota que se essa aqui gira no sentido horário, ó, essa aqui gira no sentido horário, essa aqui vai ter que girar no sentido anti-horário. E se essa aqui gira no sentido anti-horário, fará essa aqui, a pequenininha C, A, B e C, fará a C girar também no sentido horário. Então a primeira resposta é sentido horário para o item A. O item A perguntava o sentido de rotação. O item B pergunta quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem A
em dentes por minuto da engrenagem A. Bom, a engrenagem A tem o seguinte, olha só, como é que se calcula a velocidade? A velocidade, que ele perguntou a velocidade linear. A velocidade linear é dessa circunferência aqui, certo? Velocidade é 2πrf. Ou seja, é o comprimento da circunferência vezes a frequência. Agora, o que eu tenho aqui? A frequência eu tenho que é 100 RPM. Foi dado para mim. Então, 100 RPM é 100 sobre 60 Hz, rotação por segundo. Tá? Então, é 10 sextos de rotação por segundo. 5 terços. 5 terços de Hz. Essa daí é a frequência da roda A. Tá? Agora, ele quer a frequência. Nota que eu não tenho, ele não me deu o raio. Ele não me deu o raio da A. Não foi dado o raio. Mas eu sei que a velocidade é o comprimento da circunferência, a distância para uma volta, vezes a frequência. Só que eu sei que uma volta tem quantos dentes? Tem 50 dentes, tá? Tem 50 dentes. Então o que vai acontecer aqui? Na verdade, ele pediu em dentes por minuto, né? Nem precisava aqui, ó. Nem precisava, podia deixar em RPM, não pediu em dentes por segundo, foi dentes por minuto, tá? Então, comprimento da circunferência. Nota, ele me deu que eram 50 dentes, 50 dentes. Então, se eu sei que são 50 dentes e a frequência é 100 RPM, rotações, nota que uma rotação tem 50 dentes. Então, 100 rotações, então 5.000 dentes por minuto. Tá? Dá até para fazer uma regra de 3. Se 100 dentes, aliás, 100 voltas são dadas em 1 minuto, e cada uma volta tem 50 dentes, então passam 5.000 dentes, 5.000 dentes passam a cada 1 minuto. É isso que vai acontecer aqui, dentes por minuto. Tá? Esse aí é o item B, deu, é dentes por minuto. Agora ele quer saber qual é a velocidade angular de rotação. Nota que ele falou unidade, em RPM, da engrenagem B. O que vai acontecer aqui? Nós temos que saber, no item C, que a velocidade linear, quando eu tenho aqui, ó, as periferias interligadas, velocidade de A é a mesma velocidade linear de B, que é a mesma velocidade de C. Elas são todas interligadas pela periferia. É como se fosse correia. Então, se aqui tem 5.000 dentes por minuto, aqui também terá 5.000 dentes em 1 minuto. Então, ele pediu qual é a velocidade angular da B. Tá? Da B. Então, eu sei que a velocidade da B são 5.000 dentes por minuto. Dentes por cada minuto. Agora, aqui 50 dentes era uma volta, mas aqui não, aqui tem que ser 100 dentes para uma volta. Tá? O que vai acontecer? Eu faço para B o seguinte, se uma volta para B, uma das voltas de B são 100 dentes da engrenagem, então o que vai acontecer? 5.000 dentes que vão passar em 1 minuto serão o quê? X voltas. Uma regra de 3. É uma regra de 3 relativamente fácil, né? Tu vê que daqui para cá multiplicou por 50. Então, o que vai acontecer? Para ter 5.000 dentes passados na roda B, eu tenho que dar 50 voltas. Ou tu poderia ver o seguinte, para ter a mesma velocidade linear, se aqui dobrou o número de dentes, o que vai acontecer? Aumentou o raio. A frequência vai diminuir. Nota que a frequência era 100 RPM e agora a frequência será 50 voltas por minuto. Opa!
Ah, não, tá certo, eu transformei voltas para dentes, né? Então, são 5.000 dentes a cada minuto. Então agora eu só analiso, ao invés de dentes, eu analiso voltas, né? A frequência é o número de voltas num certo tempo. Agora vai fechar, ó, quer ver? São 50 voltas por minuto, 50 RPM. Então eu só verifico na B quantas voltas correspondem a 5.000 dentes. Eu poderia fazer para C também. Então, 5.000 dentes, quantas voltas vai ter que dar se eu tenho 20 dentes, né? Vai dar 250 voltas. Então aqui a frequência da B, 50 RPM. Fechou aí a questão 16. Até a próxima aula.